Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que bom estarmos juntos aqui. Vamos meditar hoje a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos chamados filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Irmãos, que grande presente. Eu queria que eu gosto muito de meditar sobre isso. Esse aqui é um assunto que eu gosto muito. Pensar que eu sou filho de Deus, isso é lindo demais. O que éramos? Para você entender a beleza disso, você tem que entender o que você era. O que nós éramos? Nós éramos inimigos de Deus. Mas quando que eu me tornei inimigo de Deus? Em Adão e Eva. Todos nós éramos inimigos de Deus. Quem diz isso é Paulo apóstolo. Éramos inimigos de Deus. Então veja, de inimigos passamos a ser filhos. Então por isso que a Bíblia está dizendo, é um presente. A filiação divina é um presente. Nós não merecíamos, nós não fizemos nada para merecer. Nós éramos inimigos e ainda de inimigos Ele nos fez os seus filhos adotivos. Gente, isso é presente demais, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí a Bíblia diz o seguinte: se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Se o mundo não nos conhece. Olha que interessante isso. Você não é filho de Deus? A Bíblia está dizendo que você é filho de Deus. Então, se o mundo não nos conhece, então se você é filho de Deus, o mundo não conhece você. E por quê? Porque não conheceu o Pai. Como o mundo não conhece o Pai, como o mundo não conhece as coisas de Deus, o mundo também não conhece os filhos de Deus. E por que o mundo não conhece os filhos de Deus? Porque os filhos de Deus já não vivem nas coisas do mundo. Que maravilhoso. Obviamente, se eu sou filho de Deus, eu não vivo mais nas coisas do mundo. Se eu sou filho de Deus, eu vivo as coisas do alto. Se eu sou filho de Deus, eu vivo as coisas do Espírito. E qual é a lei do mundo? A lei do mundo é a obra da carne. O mundo vive nas obras da carne. O mundo vive para prazer. O mundo vive para o poder. O mundo não vive para as coisas do alto. Mas eu sou filho de Deus. E um filho de Deus vive para o seu Pai. Vive para as coisas do Espírito. Vive para as coisas do alto. Então é por isso que o mundo não nos conhece. Não nos conhece porque nós não vivemos as suas propostas. Não nos conhece porque nós não somos do mundo. Se o mundo sabe quem é você, tem alguma coisa errada. Porque o certo é o mundo não gostar de você. O certo é o mundo odiar você. Quem falou isso foi Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro. Então o certo é o mundo não gostar de mim. Porque o mundo não conhece as coisas de Deus. Você está entendendo? Aqui a gente começa a entender uma coisa. A gente começa a ver que então tem católicos, tem cristãos que não estão vivendo como filhos de Deus. E gente, quando é que a gente se tornou filho? Isso é importante você entender. Quando é que eu me tornei filho? Porque eu era inimigo. Quando é que eu me torno filho? Porque nunca se esqueça que você ainda nasce em Adão.
você ainda nasce no pecado. Então eu diria que você nasce inimigo de Deus. Sim, você nasce inimigo de Deus, você nasce no pecado original. E qual é o dia que você então se tornou filho? O dia do seu batismo. No dia do seu batismo foi apagado o pecado original. Naquele dia você deixou de ser inimigo, você passou a ser filho, você passou a ser amigo de Deus. Então o que está acontecendo nos dias de hoje? Muita gente recebeu o batismo, só que não está vivendo o batismo. Não está vivendo como filho de Deus, vive na farra do mundo, vive nas coisas mundanas e já não mais vive como os filhos de Deus deveriam viver. Quer ver coisa simples? Tem gente batizada que não vai mais para a igreja domingo, que já não vai mais para a missa no dia de domingo. E o que essa pessoa está fazendo? Ela está vivendo seu churrasco, ela está passeando no shopping, ela está curtindo uma praia, ela está bebendo com os amigos, está assistindo série em casa. Quantos, eu estou falando a vida de muitos, quantos foram batizados, mas já não vão mais para a missa, já não se confessam mais, não têm vida de oração, não rezam um terço, não leem uma Bíblia, não fazem um jejum, não têm vida de católicos. Muitos desses que foram batizados aparecem na igreja, só quando alguém morre, ou quando vai casar alguém, quando vai batizar alguém, aí essa pessoa aparece. Mas veja, ele foi batizado, ele é filho de Deus, mas não está vivendo como filho. Que você possa viver como filho de Deus. Então você vai ter que deixar o mundo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.